Olá, seja bem-vindo ao Compare Baby. Eu sou Emanuel Balduino e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto bem diferente e estrear um quadro aqui no Compare Baby de entrevistas e de bate-papos com mães e profissionais que atuam na área da maternidade. Para começar, então, hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante e que as mães acabam tendo muitas dúvidas, as futuras mães principalmente, que é sobre doula. O que uma doula faz, qual o seu papel, qual a sua atuação no pré-parto, no momento do parto, né? Então hoje aqui a gente está com a Jamile, muito obrigado por ter nos recebido. A Jamile Bosner, ela é doula aqui em Porto Alegre e ela também é a mãe do Benjamin. Tá bom? Muito obrigado por ter aceito o convite, né? E, enfim, para a gente poder divulgar para a nossa audiência a sua profissão e desmistificar todas as dúvidas aí que as mães acabam tendo sobre o tema doula. Eu que agradeço, Emanuel, é um prazer estar falando aqui para Compare Baby e realmente adoro falar sobre isso, é uma coisa para mim muito natural, espontânea, né? Sim. A pessoa fala sobre isso o dia inteiro, mas realmente gosto muito e agradeço por tu estar trazendo essa pauta também, né? Tão importante para a gente desmistificar o que faz a doula, né? O que é o papel realmente da doula, o que ela não faz também, é verdade. Né? Acho que é bem importante. Então eu é que agradeço. Então tá bom, muito obrigado. A gente vai começar as perguntas em seguidinho. Né? E eu acho que seria super bacana a gente iniciar esse vídeo perguntando para a Jamile quem é ela, o que ela faz, conhecer um pouquinho da Jamile para contextualizar o lado mãe, o lado mulher e o lado profissional e, enfim, depois nós vamos falar realmente do tema, né, que esse vídeo vai tratar. Então, sou a Jamile, mãe do Benjamin, primeiramente agora, né, sim, acima de qualquer coisa. Fisioterapeuta obstétrica, né, por formação, então faz 6 anos que eu atuo mais nesse mercado de fisioterapia obstétrica e depois faz 5 anos mais ou menos que eu atuo como doula, né, que daí é realmente hoje o nosso motivo de estar aqui falando. Então, como doula eu atuo há 5 anos, já atendi em média uns 70 partos até hoje. Então já vi bastante bebês virem ao mundo, verdade, né? E é um prazer trabalhar com vidas, né? Trabalhar na área da saúde, mas não com a doença, né? É verdade. Trabalhar com a área da saúde, com vidas, né? Que chegam, sim, com a transformação feminina, assim, com o empoderamento da mulher. Então acho que isso é o que mais me motiva, é realmente ver as outras mulheres ganhando força, né, e confiança para em busca do sonho delas de dar à luz, né, para os seus bebês, trazer seus filhos ao mundo com respeito, com amor. É isso que eu busco. Bem, que bacana. Então eu já vou pedir então para vocês seguirem a Jamile lá no Instagram, né, @Mili Mãe do Bem, e também seguir aqui o Centro Bem Nascer. Eu vou deixar as duas contas aqui na descrição do vídeo para que vocês possam acompanhar mais o dia a dia da Jamile, da profissão, né, da Jamile, e também conhecer um pouquinho do fofo do Benjamin. Isso aí. Né? Vai ser bem bacana, por favor, acompanhem lá. Bem, a ideia então é a gente ter um bate-papo leve, descontraído, não é uma coisa não é uma entrevista que é para ser engessada, é para ser um bate-papo tranquilo. Sim. E a gente vai aproveitar várias perguntas que nos fizeram lá no Instagram do Compare Baby, com perguntas direcionadas a Jamile sobre o que é doula, com dúvidas diversas. A gente vai então perguntando e na sequência a gente vai conversando sobre temas, né, que estão vinculados, relacionados à profissão da Jamile. Bem, vamos perguntar aqui a primeira. Como e quando você descobriu que queria ser uma doula? Eu trabalhava já com a parte de fisioterapia obstétrica aqui no Centro Bem Nascer, e eu sentia uma lacuna entre a gestante que eu acompanhei ao longo de toda a gestação e a mãe que voltava para as aulas pós-parto. Ficava uma lacuna. O que aconteceu nesse meio do caminho que a mulher transformou desse jeito, né? Sim. E aí que eu senti que era o parto, né? Essa transformação tão grande na vida da mulher é o parto. Então, realmente, tudo aquilo que a gente planeja na gravidez e tal pode se tornar totalmente diferente depois, né? E a mulher que a gente vê na gestação é outra no pós-parto, né?
Então, realmente, eu sentia falta de atuar no parto. Entendi. E aí, como fisioterapeuta obstétrica, dentro, né, do nosso cenário gaúcho, era muito difícil eu estar dentro do hospital com respaldo para estar lá como fisioterapeuta obstétrica. Então, foi nesse momento que eu resolvi fazer a formação como doula, para poder estar atuando nos partos em Porto Alegre, né? Então, porque a doula já tinha uma caminhada maior, assim, mais tempo, né? E já estavam aceitando algumas doulas, né? Alguns hospitais. Então, foi muito por aí o caminho, né? De sentir falta de ver realmente a transformação da mulher nesse momento tão especial da vida delas. E daí foi nisso que eu realmente me transformei em doula. Que bacana. Vamos aqui à próxima pergunta. Pergunta de uma seguidora. Em que fase da gestação deve-se procurar uma doula? Não tem uma fase da gestação específica. Geralmente, algumas já têm essa ideia, né, de procurar uma doula e ter esse acompanhamento ao longo da gravidez. A partir do momento em que a mulher definiu que ela quer ter uma doula acompanhando ela, já pode se iniciar o acompanhamento. Mas eu já tive de tudo aqui, né? Eu já tive algumas que descobriram a gravidez e já me procuraram, ou então que me procuraram até antes de engravidar, para já saber qual obstetra que procurasse quando realmente engravidasse, já me deixando assim, ó, quando engravidar quero que seja minha doula. Sim, mas já fica programado. Já quero, já bota na tua agenda, assim como eu já tive algumas que me procuraram realmente só com 38, 39 semanas. Lá no finalzinho. Lá no final. Nas duas situações pode dar certo, né? Não quer dizer que tu não vai fazer um acompanhamento adequado e tal. Mas claro que quando a gente tem essa construção, que a gente possa trabalhar ao longo de toda a gravidez, os medos daquela mãe, né? Todas as ideias que ela tem pro seu parto, como que ela quer fazer, aonde que ela quer ficar, quais os métodos que ela quer utilizar para alívio de dor e tudo mais. Trabalhar muito com o parceiro também, né? Com o pai, o acompanhante que tiver com a mãe na hora do parto. Gosto muito de trabalhar com eles também. Então, se a gente tem mais tempo, a gente, claro, pode fazer todo um preparo melhor para chegar no dia mais tranquilo, né? Sim. Mas nem sempre isso é possível. Às vezes dá um clique lá no final da gravidez de que é isso que eu quero, né? E às vezes trocar de médico de última hora. Sim. E agora aceita acompanhamento com doula, porque nem todos os obstetras aceitam acompanhamento com doula também, né? Então eu só aceito atender gestantes que o obstetra aceita o acompanhamento, senão acaba que cada um vai falar uma linguagem com a gestante e isso pode ser confusão, né? Até para a própria gestante, eu acredito, né? Porque daí não sabem quem confiar, talvez. Confiar, e naquele momento tu tem que estar entregue e confiante pro processo, né? Sim. Então realmente eu só atendo com obstetras que aceitem o trabalho da doula. Mas ele aceitando não tem tempo, né? Sim. Quando quiser começar, a gente começa realmente alguns encontros, faz algum curso no final da gestação, né? Conversa também com o pai. Assim, o que me parece? Eu acho que quanto antes começar, acaba tendo uma... Enfim, primeiramente a gestante tem que ter uma empatia com a doula e tem, né, ao contrário também. Tem que adquirir confiança, enfim. E eu acho que é um processo que acaba que a gestante tem que se entregar muito né, para que tenha assim, um resultado positivo no trabalho. Com certeza, com certeza. Se a gente tem mais tempo para isso, com certeza se aumenta o vínculo, né? Tu se sente mais íntimo, porque é um momento extremamente íntimo, né? O parto, em que a mulher tem que estar confiante em quem está ali, não se sentindo com a sensação de que tem alguém observando ela, sim, cuidando do que ela está fazendo, e mais realmente de se entregar, né, e saber que a pessoa está ali para só ajudar, né? Sim. Então, realmente, tem essa questão que tu disseste, Manuel, de que às vezes elas realmente, a energia não bate, e aí procurar outra doula, né? Sim. E isso às vezes com obstetra também, né? Às vezes a gente quer muito que seja com uma pessoa, mas às vezes é uma questão energética mesmo, né? Às vezes não fecha, tem outro, né? Então, assim, sempre gosto mesmo de dizer, inclusive para as gestantes que me procuram, de repente encontrar outras doulas antes, conversar e ver se é realmente isso que elas querem, né? Se é comigo mesmo,
não é certo, assim, que só porque a gente já se encontrou vai ser comigo o acompanhamento, né? A gente Sim. tem que conhecer, porque é um momento muito íntimo mesmo. Então, assim, o ideal, se possível, o quanto antes, mas caso só seja possível no final, ou caso a mãe, a gestante, só tenha decidido lá no final, que faça. Ainda é tempo. Ainda tem tempo, né? Não seria um problema. E como é que funciona a questão do pós-parto? Existe um acompanhamento que as mães fazem contigo depois? Ou o trabalho é feito pré-parto, durante o parto, né? Na gestação, no parto e depois se encerra? Comigo, geralmente é mais gestação-parto. No pós-parto eu acabo fazendo uma visita, quase sempre a gente consegue, e fico muito em contato com elas via WhatsApp, né, ligação, para saber como é que tá indo, principalmente a amamentação, o emocional da mãe. Tem um grupo muito grande no WhatsApp em que as gurias estão todas lá também, então uma ajuda a outra, acaba sendo uma rede muito forte. Sim. Mas tem algumas doulas que fazem formação de doula pós-parto, que atuam só nesse momento, para dar força para a mãe, fazer visitas semanais, ajudar com a amamentação, ajudar com o banho, ajudar com a troca de fralda, tirar dúvidas em geral. Aí tem algumas doulas que fazem realmente uma formação para pós-parto. Entendi. Não é o meu caso. O meu caso é mais gestação, parto e, claro, no pós-parto a gente fica na retaguarda, mas não chega a fazer um acompanhamento específico de pós-parto. Bem, uma outra pergunta que uma seguidora fez lá no Instagram do Compare Baby é a seguinte: este é um trabalho científico? Qual a formação de uma doula? É um trabalho científico, sim, eu diria, porque já existem muitos estudos comprovando que a atuação da doula em partos reduz muito os índices de pedidos de anestesia, muitas vezes, índices de pedidos de cesariana intraparto, né? Então, sim, tem muito estudo sobre o trabalho da doula, porém, para se tornar uma doula, tu não precisa especificamente ser de alguma área de formação. Qualquer pessoa pode querer fazer a formação de doula. Sim. E ela não dura muito tempo, são alguns dias, né, dependendo de cada curso. E então, a partir daí, tu estaria apto para atender o parto, né? Certo. Porque a doula, ela não é apta para fazer as condutas médicas de rotina obstétrica, de centro obstétrico, né? Então, a doula não faz exame de toque, a doula não afere os batimentos fetais, né? Então, nada do que seja realmente de necessidade mais científica, a doula faz. Entendi. A doula realmente, ela dá muito mais o suporte emocional e físico para aquela mulher ir, né, seguindo com o seu trabalho de parto. É muito mais nesse sentido, mas não uma formação realmente científica que Entendi. No teu caso, tu tem uma formação que é na área da saúde, né? Isso, no meu caso, eu sou formada fisioterapeuta antes de ser doula até, Entendi. né? Que, enfim, acaba dando um suporte também maior em função de estar ligado à área da saúde. Mas, enfim, são coisas distintas, o papel do obstetra e o papel da doula. Isso. Na verdade, exatamente. É complementar, né? Complementar, né? Então, a gente costuma dizer, né, que a doula, ela não faz o parto, ela faz parte, Sim. né? Então, realmente, a doula faz parte da equipe. Muitas vezes a gente é até chamada como acompanhante, mas a doula, ela não é uma acompanhante, né? Como se substituísse o pai. Cada um tem o seu papel. E a doula é tão importante para o parto como o pai. Sim. Né? Então não pode um substituir o outro. Então realmente a doula, ela é da equipe, ela não é uma acompanhante para entrar na sala de parto como se, né, não entendesse nada do que está acontecendo. Sim. Né? Realmente entende bastante do que está acontecendo. Né? Uma dúvida que surgiu, vou aproveitar e já perguntar. Na sala do parto, né, no bloco, é possível entrar? Ou tem uma limitação de quantidade de visitantes? Enfim, tu é considerado uma visitante? Depende do hospital. Então. Na maioria dos hospitais hoje em dia em Porto Alegre, a doula, ela já é vista como uma profissional que atende parto. Certo. Né? Porém, alguns hospitais ainda dizem que pode entrar 2 acompanhantes. O que nos libera a entrada, mas que não nos respalda a profissão. Entendi. Né? Mas alguns hospitais a gente pode entrar dizendo: eu sou a doula da paciente tal, vim acompanhar o trabalho de parto dela, e a gente entra, né, normalmente, mas nem em todos é desse jeito. Entendi. Perfeito. E Jamile, qual é o papel da doula na hora do parto? O
papel da doula na hora do parto é múltiplo. Vai listando aí pra gente. Não sei, vou ter que fazer aqui, vou ter que chamar os universitários pra me ajudar, né? Então, eu acho que a doula ela tem um papel extremamente importante no parto, que se a gente for perguntar para as mulheres que tiveram partos com doulas, dificilmente elas vão dizer que elas saíram insatisfeitas com o seu processo de parto, porque elas são tratadas com respeito, com carinho, tudo é feito no tempo delas, conforme tiver bom. E isso inclusive de mães que às vezes precisam de uma cesariana intraparto, né? Que a gente diz, estava em trabalho de parto e por alguma necessidade precisou de uma cesariana. Mesmo assim, se a mulher tem um parto mais no sentido humanizado, né, em que é acolhida as suas vontades, os seus desejos, e só feito intervenções quando realmente necessário, as mulheres saem muito mais satisfeitas, né? Então isso é muito o trabalho do parto humanizado, e a doula está muito incluída nisso, né? Então realmente, assim, a satisfação é muito maior. Mas, assim, em situações em que o parto está ali acontecendo, né, então a doula, inicialmente, eu acho que é preparar aquele casal com informações realmente relevantes sobre o que esperar do parto, né? O que esperar da dor do parto, se preparar para ela, aceitar a dor, né? Entender que no parto a dor não é ruim. E isso é muito difícil, porque a gente está acostumado a sentir qualquer dor, tomar remédio para passar. É verdade. E no parto a gente precisa entender e aceitar que aquela dor é que traz o nosso filho. E enquanto a gente não trabalha na cabeça isso, abre a cabeça para isso, a gente não se permite vivenciar o parto. Então é muito tá dentro da cabeça. E acho que a doula nos ajuda para, no momento da dor muito forte, conseguir relembrar isso. E não deixar com que a dor forte nos faça desistir, né? Nos faça querer pedir uma anestesia muito antecipadamente, de repente esperar um pouco mais, né? Então a doula vai nos ajudando a levar aquele parto de uma forma mais tranquila e inclusive prazerosa, né? Entendi. Às vezes a gente pergunta para as mulheres e elas saíram do parto assim, sentindo prazer com aquele parto, e as pessoas dizem tanto que dói, como é que alguém pode sair se sentindo tão bem, feliz, né? Então, realmente, quando a gente é tratado com respeito, com carinho, quando a gente entende a necessidade de cada contração, eu não gosto nem de falar de dor, né? Sim. De cada contração forte, cada onda forte vai trazendo o nosso filho mais pertinho da gente, né? Então, a doula vai nos ajudando a trabalhar a cabeça muito para essa aceitação da contração. Acho que isso é um papel muito importante da doula. Além da respiração, né? Que daí quando vem a dor, a nossa tendência é trancar tudo, né? Contrair o corpo inteiro. Quanto mais o corpo contraído, menos relaxado o nosso útero também, nossa pelve, mais demorado o encaixe do bebê, a dilatação do colo do útero, né? Se a gente está mais relaxado, respirando fundo, deixando só o útero contrair, a coisa vai fluindo muito melhor, né? E a gente tem os hormônios atuando no parto, então a gente está sempre concorrendo, né? A ocitocina com a adrenalina, então a doula ajuda a adrenalina cair com tudo para vir a ocitocina e as contrações do útero virem com força e isso trazer o bebê. Então acho que muito nesse sentido. E outra coisa muito importante, né? Que isso tudo eu tô falando mais realmente do lado emocional, né? Do apoio emocional que a doula faz no parto. Tem todo o suporte físico, algumas massagens, algumas posições, algumas técnicas de alívio de dor, orientar de repente para tentar ir para um chuveiro, usar água quente, bolsa de água quente, tudo métodos naturais que a gente usa, né, não farmacológicos, mas que sim podem auxiliar muito essa mãe para conseguir ir levando um pouquinho mais adiante o seu parto e às vezes quando vem já está quase nascendo. É um papel muito importante, né? Muito forte, né? Acho que a presença da doula no parto ela é muito forte, assim, por isso que marca tanto as mulheres que tiveram a sua doula, porque sabem da importância daquela mulher para que elas também consigam atingir os seus objetivos, né, com a chegada dos seus filhos e isso tornar elas realizadas em relação ao nascimento deles, que é um evento que marca para o resto da vida, então pode marcar tanto negativamente quanto positivamente. E a presença de uma doula ajuda muito para que esse evento seja marcado positivamente.
Gente, eu já fiz algumas perguntas, as respostas são muito interessantes. Eu tô aqui vidrado escutando, se vocês perceberem, eu tô mais olhando para a Jamile que olhando para a câmera, né? É um assunto muito importante, principalmente, né, para a área que a gente acaba atuando. Mas eu quero saber a dúvida de vocês. Por favor, faça uma pergunta aqui para a Jamile nos comentários. Com certeza nesse vídeo a gente não vai conseguir responder tudo. O tema ele é muito abrangente. A gente vai conseguir desmistificando aos poucos, né? Mas com certeza um vídeo não vai ser suficiente. Então, por favor, faça sua pergunta aqui embaixo, que a gente vai ter o maior prazer de gravar um segundo vídeo, um terceiro, fazer uma série, né? Vamos gravando conforme a necessidade, enfim, de levar informação para vocês, para que a profissão da Jamile ela cada vez seja mais fácil de se entender e menos desmistificada. Uma outra pergunta que fizeram lá no Stories do Instagram foi se a doula atua junto com o obstetra. Na verdade, a Jamile até já respondeu, né, parcialmente essa pergunta, mas sim, atua em conjunto, né, e precisa ter uma conexão com o médico e primeiramente o médico precisa aceitar isso, né? A relação da doula com o obstetra ou inclusive com as enfermeiras obstétricas, né, que atualmente a gente tem até partos domiciliares, onde a atuação é feita com as enfermeiras obstétricas e não com os médicos obstetras, né? Aí nesse caso a doula também atua, né? Mas existe ainda uma confusão muito grande em relação ao parto domiciliar, que muitas vezes até a gente ouve falar, é a doula que fez o parto. Não, a doula nunca vai ser a responsável pelo andamento do parto, pela saúde da mãe e do bebê. Quem tá ali para cuidar isso é a enfermeira obstetra ou no hospital o médico obstetra. A gente tá ali mais para ajudar realmente a lidar com todas essas questões emocionais e físicas da mãe. Então realmente quem cuida do bebê não é a gente nem um pouco, né? São eles. Mas a relação é muito importante, né? Com os obstetras, que eles entendam o nosso papel e deixem a gente atuar, né? Então, se a gente tem uma afinidade maior com o obstetra, fica mais fácil da gente ir conduzindo aquele parto para ajudar aquela mulher. Então, a gente não vai ficar acanhado de assim, quem sabe a gente troca de posição agora, quem sabe vamos para um chuveiro, deixa eu te fazer essa massagem tal, faz tal coisa, né? Respira de tal jeito. Quando a gente tem essa ligação maior com o obstetra, intimidade para falar isso, a gente se sente livre realmente para fazer o nosso trabalho e ajudar melhor a mulher. Agora, se a gente não está confiante de que aqui que ele vai pensar do que eu estou dizendo, do que eu estou fazendo, será que apoia, será que não apoia? Vou dizer para sair da maca para ir para uma posição vertical, será que vai me olhar torto? Então, assim, realmente essa relação é muito importante. Então, geralmente tem alguns obstetras que já atuam com doulas, mas assim, não é uma coisa fechada, nós queremos muito que venham mais, que a gente tenha mais obstetras, principalmente aqui em Rio Grande do Sul a gente tem tão poucos, né, obstetras que atendem de uma forma humanizada e a gente quer muito que tenha mais que trabalhem com doulas, né, porque realmente o papel da doula vai ser só ajudar e a gente ajuda muito os obstetras, inclusive principalmente as obstetras que eu trabalho, que eu atuo, eu sei que elas indicam, porque para elas é muito bom. Né? Facilita, né? Facilita. Elas quando se sentem confiantes, né, na gente, os obstetras quando se sentem, acaba que reduz o tempo que eles vão ter que ficar, né, em volta da paciente, no hospital. A gente vai um pouco antes até a casa da paciente, espera o parto realmente pegar num ritmo bom, né, tá com uma boa dinâmica de contrações para daí levar para o hospital com segurança, com tempo. Então, se eles sabem que podem confiar na gente, a gente fica o tempo inteiro no trabalho de parto em casa, em contato com o obstetra. Olha, tá acontecendo tal coisa, né? Tá sentindo dor tal, tá com a contração com ritmo tal, tudo é conversado. Até que realmente chega o momento, vamos pro hospital e seguimos lá. E mesmo assim, estando lá, muitas vezes o obstetra não fica na sala de parto o tempo inteiro e a doula, quando ela chegou no parto até nascer, ela não vai sair do lado. A doula realmente não sai. Eu tive uma das mães agora, nasceu acho que faz 1 mês e meio, 2 atrás, que ela me disse, não vou te deixar nem no banheiro. Porque é aquela coisa assim, tu é a presença que tá me ajudando a aliviar a dor, a lidar com a respiração, né, pra eu ir aceitando a contração, então tu não vai sair do meu lado mesmo.
Mas então, muito importante, com certeza, essa relação do obstetra, ou das enfermeiras obstetras, ou do médico, com as doulas, né? Sim. Porque tem que ter essa ligação, essa confiança de condutas, de saber que não vai ultrapassar o teu limite, mas que vai te deixar livre para tu fazer o teu trabalho, né? Com Sim, segurança. e na verdade os dois estão atuando em conjunto pro principal, né? Que é a gestante, que tá ali em trabalho de parto. Um não faz o papel do outro. Sim. Cada um vai fazer o seu papel e ambos são tão importantes para aquele momento, Verdade. assim como o pai. Então, realmente, cada um no parto tem o seu papel importante, né? Então, outra pergunta aqui. A doula participa só na hora do parto ou ela faz algum acompanhamento prévio? Na verdade, a gente já respondeu essa pergunta, né? Já Depende. a gente faz normalmente sim, né? Cada doula atua de uma forma, não tem assim um consenso de como que as doulas atuam. Algumas fazem já números de encontros prévios definidos, né? Cada encontro com um tema em relação ao parto, à amamentação, todas essas questões. Algumas não fazem encontros fechados, mas assim, fazem encontros conforme cada casal tem a necessidade. Eu gosto mais de atuar dessa forma, porque acho que cada um demanda de um jeito. Entendi. Né? Mas é a minha forma de atuar. E eu sempre no final, ali perto das 35 semanas, bem pertinho do parto, eu gosto de fazer daí um curso de parto com os casais que eu vou acompanhar, para que eles também possam tirar as dúvidas, né? E aí é bom porque daí junta mais casais que estão pertinho e um tira a dúvida do outro. Eu gosto muito que os pais se encontram. Porque às vezes o pai tá apoiando a mãe, mas ele ainda tá meio inseguro. Então a gente traz informação, tira dúvida, um conversa com o outro, eles saem daqui bem mais seguros. Sim. E isso facilita muito, porque se o pai tá confiante também no processo, querendo participar, isso vai trazer confiança para as mães, isso vai trazer segurança para elas de que não estão fazendo uma coisa sozinhas, estão amparadas, né? E isso ajuda bastante. E então, esses... sim, faz o acompanhamento ao longo, né, da gravidez, Sim. mas cada doula atua de um jeito, né? Entendi. E estes encontros que tu faz é aqui no Centro Bem Nascer? Geralmente aqui, né, a maioria das vezes eu faço os encontros aqui, ou às vezes a gente se encontra em algum lugar, ou até vai na casa do casal, né? Alguns que parto domiciliar, às vezes eu prefiro ir, conhecer, ver como é que é o espaço, Sim. né? A maioria das vezes é aqui, a gente aproveita que tem o espaço para vir aqui, né, conversar. E o curso é feito aqui. É feito aqui. É bacana. Quando a gente iniciou o nosso bate-papo, antes da gente começar a gravar, tu comentou que na última semana, últimos 10 dias, tu acompanhou 2 partos. Não precisa citar o nome das pessoas, mas como é que foi esses 2 casos? Foram diferentes? Foram no hospital? Foram em casa? Foram diferentes, os 2 foram no hospital, né? Uma é primeiro bebê, então foi uma evolução extremamente rápida, difícil para o primeiro filho, Sim. mas foi super rápida. Em menos de 4 horas de trabalho de parto, nasceu, chegou, né, a bebezinha. E agora tive um anteontem, que já tinha tido uma cesárea anterior, né, o filho mais velho tem 5 anos. E então era um parto que realmente demanda mais da mulher quando já se tem uma cesárea anterior, porque emocionalmente é mais difícil assim para começar de novo, né? Sim. Então a gente fica muito assim torcendo para que tudo dê certo. Nem sempre, né? Tanto faça primeiro ou segundo, se foi cesárea, se não foi, nem sempre pode dar certo. Existem 20% de chance, segundo a Organização Mundial de Saúde, de que realmente os partos precisem virar cesariana, né? Então a gente tem esse índice. Porém, no Brasil a gente sabe que está quase que ao contrário, quase invertida essa porcentagem, né, de partos para cesarianas. Então, realmente a gente precisa, né, avaliar caso a caso. Mas essa mãe teve uma cesárea anterior há 5 anos atrás e agora ela passou por um trabalho de parto, rompeu a bolsa e não começou nada, então eu realmente tive que usar todos os recursos que eu conheço como doula
para ajudar ela. Então, às vezes é isso, rompeu a bolsa e aí não começou. Então eu fui para casa dela, mesmo ela não estando em trabalho de parto ativo, pra gente ver se a coisa ia indo aos pouquinhos. Então a gente usou muitas técnicas, né? Fez escalda-pés, a gente fez alguns pontos de pressão que estimulam, né, a contração uterina, usou homeopatia, fez alguns exercícios, massagens. Sei que quando a gente viu já tinha começado. Daí a gente foi pro hospital. Sim. E o bebê veio super bem, nasceu, né, naturalmente. Então foi realmente muito lindo. É muito bonito acompanhar cada uma, né? A gente se vincula com cada uma de uma forma diferente. Cada uma é uma história, né? Cada uma é uma história e a gente participa muito da formação da família. É um momento muito forte mesmo, né? Então, quase que a gente se sente parte da família naquele momento. Mas né? Não deixa de ser, porque tá presente num momento tão especial, né? É verdade, é verdade. E é por isso que acaba, mesmo a gente não se falando tanto, elas nem engravidando de novo, fica o vínculo. Então daqui a pouco quando nos vem, aí volta toda aquela emoção, né? Daquele momento do nascimento, de toda a expectativa para até chegar, né? Até o parto, todo o acompanhamento que a gente faz na gestação, Sim. né? Então essa confiança toda que elas botam na gente realmente é muito forte e isso nos traz muitos frutos, né? Amizades, carinho, assim, sempre, né? Vindo deles, vindo dos bebês. Já tive um aqui que veio uma vez me ver e veio: Tia Mili, quero te agradecer ter me ajudado a nascer. A gente faz isso. Sim, se emociona, né? Se emociona, se derrete, vê que cada parto realmente vale a pena a gente se doar ao máximo para ajudar, né? Quando eles nos fazem isso depois é demais mesmo. Que bacana. Deixa eu te perguntar, a minha irmã tá grávida, tá? É um caso da família. Ela vai ter bebê, se eu não me engano, acho que é fevereiro. E eu comentei com ela, né, que eu ia fazer um bate-papo com a Jamile, que é uma doula. E ela, mas eu não posso, porque a minha irmã tem uma filha de 12 anos, que foi cesárea. E ela falou, mas não adianta, eu não vou poder fazer parto natural, né, no parto normal. E eu comentei, mas que estranho, acho que pode sim, porque teve um caso que a Jamile me comentou e que eu vi na internet, que ela acompanhou uma gestante que estava com 38 semanas, que ia ter que fazer cesárea novamente e que no final não precisou. Então talvez tenha até um certo receio, não sei se a palavra certa é receio, em fazer um parto normal depois de uma cesárea, ou se a própria medicina fala que não pode fazer. Tem alguma resposta para isso, certo? Na verdade, sim, teria que acompanhar caso a caso, mas claro que uma cesárea que é muito recente, ela pode ter um pouco mais de risco. O ideal seria, se a gente consegue esperar 2 anos até passar aquela primeira cesárea, para que a cicatriz já esteja um pouquinho mais fechadinha realmente, consolidada, para que não tenha um risco maior, que é isso que pode acontecer, de ruptura uterina. Caso a gente acabe precisando de uma indução no parto, né? De colocar o hormônio para estimular a contração uterina, só que sem o corpo estar preparado para ele, não é a ocitocina natural do corpo, né? Sim. Então esse seria o caso. Mas claro, uma cesárea de 12 anos atrás já está super fechadinho, né? Então sim, a Organização Mundial de Saúde sim apoia que se faça parto após cesárea, né? Depois de 2 cesáreas, daí sim, o risco aumenta mais, aí é um pouquinho diferente. Mas Entendi. Uma cesárea, normalmente sim. Mas tem que procurar obstetras que também aceitem isso, trabalhar com essa questão um pouquinho do risco um pouquinho aumentado da ruptura, mas que não chega a 1%, né, Entendi. o risco. Então realmente é muito pequeno comparado, né, a tudo que pode trazer de benefícios. Então, às vezes, tem essa questão de quem quer um parto mais humanizado, com doula, às vezes, antes de começar a pensar em engravidar e tal, às vezes já é interessante ir vendo, né, quem que atua dessa forma de obstetras, né? Sim. E conversando desde o início sobre as possibilidades com o seu obstetra, né, de fazer ou não um parto, mesmo tendo uma cesárea anterior. Entendi. Vou fazer outra pergunta que agora eu já conheço a Jamile há um tempinho. E nas vezes que a gente conversou, tu sempre cita o parto natural, a palavra parto, né? Sim. E a cesárea como
a cirurgia, um procedimento, Isso. é tratado assim na tua área ou não? Na verdade, assim, dentro da minha área, com certeza, Sim. né? Agora, no popular, não, né? Se fala um parto cesariano, Isso. né? Parto cesariano ou um parto cesáreo. Porém, a gente sabe que parto, né? Realmente é a saída do bebê via vaginal, né? É o parto normal. Parto natural seria realmente um parto sem intervenção nenhuma, né? Então, sem anestesia, sem episiotomia, sem indução, nada disso. Então, isso seria um parto natural. Mas, a maioria das vezes, a gente consegue um parto normal, seja com intervenções, né, necessárias ou a pedido da mãe, inclusive, né? Muitas vezes, quero tomar uma anestesia. Isso não é problema nenhum. E todas essas opções são parto humanizado, né? Entendi. Que a gente chama. Humanização significa simplesmente a mãe fazer as escolhas enquanto não se tem risco, enquanto está tudo bem com ela e com o bebê. A gente pode deixar que a mãe faça as opções que vão ser feitas no seu corpo. Qual a forma que ela vai querer conduzir aquele parto? A gente vai indo muito mais dentro do que a mulher vai aceitando e pedindo, né? Não a gente impondo a ela algumas coisas. Entendi. Então, e a cesariana, realmente, assim, a gente vê que quando vai perguntar no consultório, às vezes, né? Eu até não tanto, mas até meu marido, que é fisioterapeuta, trabalha com dor crônica, às vezes ele pergunta, já fez alguma cirurgia na vida? E várias mulheres que tiveram cesariana, não consideram a cesárea. Mas com certeza a cesariana é uma cirurgia, é considerada uma cirurgia dentro da área da saúde, né? Sim. Tem corte cirúrgico, tem pontos, tem sutura, é uma cirurgia. São várias camadas, né? São 7 camadas que se cortam, então realmente temos que considerar isso, né? Não só olhar a cesariana, claro que ela é extremamente benéfica. Quando se tem um risco, que bom que existe, porque a gente nunca quer levar uma mãe e um bebê para uma situação de risco. Mas assim, a gente podendo evitar, né? Se não for o desejo da mãe, também eu gosto muito de trabalhar com isso. Mesmo eu trabalhando com parto humanizado, parto normal, eu acho que a mulher é que tem que definir se ela está a fim de vivenciar um parto ou não, ou se ela prefere fazer uma cesariana. Realmente isso tem que ser definido por ela, porque senão pode ser muito traumático vivenciar as contrações de parto se ela não está a fim de vivenciar aquilo, né? Verdade. Então a gente tem que respeitar, assim como a gente quer respeito com o parto humanizado, a gente também tem que respeitar a opção da mulher pela cesariana, né? E o que eu luto, na verdade, é muito mais por aquelas que querem muito um parto e são levadas a fazer, muitas vezes, uma cesariana simplesmente pela conveniência médica. E por essas que eu quero mudar esse, né, nosso cenário brasileiro, porque a gente pergunta para as mulheres lá no início da gravidez, vai querer parto ou vai querer cesárea? Parto, várias dizem parto, grande maioria inclusive, já fizeram pesquisa, grande maioria fala que quer parto. Aí tu vai ver lá no final da gravidez, se inverte, né? Quase nenhuma consegue ter parto. Então o que acontece com essas mulheres ao longo do caminho que elas desistem do parto, né? Muitas vezes não são encorajadas pelos próprios obstetras, né? Então realmente a gente tem que ter uma mudança, talvez, né, da forma de olhar o parto como um evento fisiológico e natural, né, que pode acontecer com qualquer uma de nós, e se for necessário qualquer risco, qualquer intervenção, se tem a medicina para isso, que bom, né, para salvar a mãe e o bebê. Verdade. Cesarianas podem ser muito bem-vindas quando necessárias, né? Perfeito. Bem, eu tenho uma pergunta que é minha, tá, para ti. Tu teve doula no nascimento do bem? Tive, com certeza tive. Tive, me perguntavam muito isso na gravidez. Quem é a doula da doula? Mas tenho sim, a Janaína foi minha doula e ela teve um papel extremamente importante tanto para mim quanto pro Bruno, meu marido, quanto pro Benjamin, né, meu filho. Eu sei que realmente a gente se sentiu muito mais entregue e confiante pro processo quando ela chegou, né, lá em casa. Então ela nos acompanhou ao longo da gravidez, ela já era minha amiga, né? A gente trabalha muito juntas, de quando precisa uma substituir a outra por alguma coisa que não consiga ir ao parto, por alguma emergência, às vezes a gente precisa disso, né? De ter uma doula backup. Sim. Que possa estar nos substituindo no caso de uma emergência, né? Então eu trabalho muito com ela já.
E a gente realmente tem uma ligação muito forte, muito forte. Então ela fez total diferença no meu parto, né? Da forma de falar comigo, das massagens, né? Eu pedi pra ela, principalmente, que eu não queria em nenhum momento pensar no meu parto como profissional. Sim. Que eu queria simplesmente vivenciar o parto como uma mãe de primeira viagem, né? Que tá vivendo seu primeiro parto. Queria poder gritar, chorar, fazer o que eu quisesse. Sim, sem restrições, sem né? Restrições de, tu já entende, tu não tem que, né, fazer isso, não. Eu queria Sim. E foi muito importante, né? E pro Bruno foi super importante também, porque chegou uma hora que eu ainda tava tranquila, né, no parto, e ele ligou pra ela e disse, Jana, a Mili tá tranquila ainda, mas eu não tô, vem pra cá que eu tô precisando de ti. Ele ficou nervoso um pouco ainda de ficar comigo em casa, né, mais assim, então ele já quis que ela viesse. Sim. Então, às vezes é isso, a doula ela é da família, não é só da mãe, né, muitas vezes verdade. do pai também, para que eles também possam se entregar e tirar a responsabilidade tão grande das suas costas. Já eu que tenho que administrar a minha mulher e ver como é que ela tá, se ela tá bem, se ela não tá, fazer massagem, dar notícia pro obstetra, dizer que horas ir pro hospital. Então, quando chega a doula, o pai relaxa e vai viver também o parto, né, à sua maneira, sem preocupações tão grandes. É verdade. Então, se a doula precisa de uma doula, quem não é, precisa também. Com certeza. E se você for aqui de Porto Alegre, por favor, eu vou deixar aqui na descrição o contato do Centro Bem Nascer, da Jamile também, caso tenhas interesse, por favor, né, contata a Jamile, claro, com certeza vai ser muito bem atendido. Já que eu perguntei uma pergunta mais pessoal para ti diretamente, eu vou pegar você do vídeo, eu vou pegar um presente de um parceiro do Compare Baby, que tu já conhece, né, que é a Just Baby. Que legal. Deixa eu pegar para vocês verem. Eu sou também um pouco suspeito de falar da Just Baby, conheço super bem, vivenciei a Just Baby por 3 anos e eles lançaram uma linha nova de enxoval que eles mandaram para ti de presente. Ai, querido! Né? Tem diversos itens que são específicos para bebês, porém o Benjamin ele já está com 1 aninho e eles mandaram para Jamile uma toalha gigante de banho. Nossa, então, com certeza ele vai poder... Extra grande. É o que ele está precisando no momento, realmente. Os produtos da Just Baby são em 100% algodão, então não tem perigo de dar alergia, né? E todos os babeiros bandana, eles são impermeáveis. Ai, que lindos, eu amo bandanas. Adoro. Ai, muito, muito obrigada. Obrigada, Just, também. Adorei os presentes. Que bom. Vocês são super especiais pra gente, né? Isso aí, a gente espera que consiga utilizar bastante. Com certeza. Caso você tenha interesse em conhecer os produtos da Just Baby, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Tem lá uma área onde encontrar os produtos estão presentes em várias das principais lojas do país. E aqui em Porto Alegre você pode encontrar a linha de enxoval da Just Baby lá na Sleeper Baby Store, né, que a gente conhece também, uma loja super completa aqui de Porto Alegre. Então teve um momento meio off aqui do presente da Just, mas vamos voltar ao assunto principal. A doula substitui o médico? Não, já falamos isso, não substitui. Absolutamente não. A doula não faz parte, né? Doula faz parte da equipe, então realmente a gente está ali para auxiliar a mãe, mas as funções realmente de cuidados da mãe e do bebê ou é com a obstetra ou com a enfermeira obstétrica. Perfeito. A gente já está quase chegando no final do vídeo, vamos lá. Se eu não fizer parto normal, ou se eu não quiser um parto normal, posso ter uma doula? Olha, não teria muito daí um objetivo tão específico de ter uma doula, realmente, né? A doula, ela é mais para te ajudar a se preparar para um parto, né? Se a ideia da mãe é mais ter realmente uma cesárea, mas ela quer mais trabalhar o emocional, alguma coisa nesse sentido, seria muito mais interessante participar das aulas de gestantes, né? Conversar com outras gestantes, do que realmente ter uma doula para uma cesárea, né? Daí nisso não teria muito um sentido realmente de ter a doula, né? A ideia realmente da tua profissão é que seja, não obrigatoriamente, mas preferencialmente ir pro lado do parto humanizado, do parto normal, né?
a ideia de ter uma doula é muito mais a preparação da mulher, da sua família, para chegar até o parto. Entendi. Né? O caminho até o parto e o parto em si. E às vezes o caminho até o parto e o parto não é possível. Mas assim, a gente ao menos faz essa caminhada, orienta, né? Manda alguns livros para casa para ler, alguns vídeos, né? Conversa muito, faz esses encontros. Então é sempre muito mais voltado para o parto. Para a cesárea não tem muito que a gente realmente ajudar a mãe, né? Nessa questão. É muito mais daí com o obstetra, até porque, como eu te disse, é uma cirurgia, a gente não entende tanto para poder dizer para ela como é que funciona, como que ela tem que se preparar para isso exatamente, né? Sim. Então não teria muito por que realmente ter uma doula para isso, né? Perfeito. Bem, a gente já falou aqui, a última pergunta ela foi já parcialmente respondida. O seguidor lá do Instagram do Compare Baby perguntou: a doula usa o hospital ou parto em casa? Tanto faz. Tanto faz ambos, né? A maioria das doulas atua das duas formas, né? Não tem assim, eu sou doula que só atua no hospital ou só em casa. Porque a gente acompanha a mulher e a opção da onde que ela vai ganhar é dela. Independente da onde for, a gente vai estar com ela. A gente só não vai estar se realmente o hospital, por algum motivo, não permite a entrada da doula. Mas aonde ela resolver que ela vai ganhar o seu filho, inclusive se ela mudar de ideia na última hora, resolver ir para o hospital e a ideia era ser em casa ou vice-versa, a gente acompanha. Então, sim, a doula ela não coloca essa regra, né? Onde for o desejo da mulher, a gente vai acompanhá-la. Sim, e pode eventualmente acontecer de estar ocorrendo o parto em casa, né, com a equipe de enfermeiras obstétricas e precisar ir para o hospital? Muitas vezes acontece isso, mas não na maioria das vezes. A maioria, né, parto para ser domiciliar realmente tem que ser um parto de baixo risco. Então, aquela gestante que não tem nenhum sinal de que precise de cuidados, pressão alta, né? Ou uma questão com placenta, com líquido, nada de alteração. O bebê vai estar na posição certa também já, né? Na posição certa, a termo, né? Pronto para nascer, então só a partir de 37 semanas, né? Então, assim, mesmo assim, às vezes eles podem estar mal posicionados na hora, precisar de uma transferência hospitalar, né? Porque o bebê não está descendo, não está encaixando na pelve. Pode precisar alguma ocitocina porque as contrações estão muito, né, espaçadas, não está pegando um ritmo bom, já está há muitas horas de trabalho de parto. Diversas situações, né? Então, eu mesma já acompanhei algumas mães que precisaram, sim, dessa transferência, né, do parto domiciliar para o hospital. Então, para poder fazer o parto domiciliar, ou tem que ter um obstetra que esteja também de sobreaviso para qualquer mudança ir para o hospital e estar lá pronto para atender, sim, pelo convênio que a mulher tenha, ou se vai para um hospital do SUS também, né, muitas vezes, para poder dar seguimento no parto no hospital, né? Então isso sim pode acontecer, na maioria das vezes não é necessário, mas sim existe chances de transferência hospitalar, né? As enfermeiras obstétricas levam para casa oxigênio, né? Todas as coisas de reanimação neonatal ou para mãe, para não ter risco de hemorragia, né? Levam diversas coisas, elas vão com 5 malas para dentro da casa, né, da paciente. Vão bem equipadas. Isso, com todas as coisas para poder atender uma emergência. Mas leva os oxigênios, caso precise transferência, né, também do bebê, se ele não nasce muito bem, precisa, ainda dá tempo de se levar. Na maioria das vezes é alguma coisa mais tranquila do que isso, né, até porque o parto daí não vai acontecendo tão bem, tu já vai vendo, transfere antes, né, às vezes de nascer. Entendi. Ou às vezes se nasce ali, precisa de alguma reanimação, elas fazem até chamar a ambulância e já levar o bebê também, né, pra lá. Mas não é nada tão específico com a doula, isso seria mais a atuação da enfermagem obstétrica no parto, né? Perfeito. Então, o que vocês acharam da profissão da Jamile? Eu fiz algumas perguntas até a mais do que eu tinha colocado aqui, fugi um pouquinho do roteiro. É uma profissão que tem muita informação, que com certeza acabam surgindo várias dúvidas, né? Acredito que principalmente para gestante, são diversas dúvidas. Por favor, deixa aqui nos comentários a tua dúvida. Com certeza esse vídeo não vai ser suficiente para sanar as dúvidas, né, das gestantes e das, né, enfim, das futuras mães. Então, por favor, pergunta aqui nos comentários.
segue lá o Instagram da Jamile, @Mili, Mãe do Bem, e também o Centro Bem Nascer. Se você é aqui de Porto Alegre e tem interesse em conhecer o trabalho da Jamile, por favor, vou deixar aqui telefone, e-mail, site, todas as informações do Centro Bem Nascer. Quero agradecer por o primeiro vídeo a tua disponibilidade, a tua atenção, né? E a gente poder pegar o teu conhecimento e passar a disseminar para as mães que têm dúvidas, né? E que pesquisam muito sobre isso. Por favor, se vocês gostaram do vídeo, né, dê o like. É importante pra gente divulgar o vídeo dentro do canal do YouTube. Isso faz com que o vídeo alcance mais pessoas. Se inscreve no canal se você não for inscrito. É importante também para que você possa acompanhar novos vídeos que a gente lançar. Vídeos com a Jamile, com outros profissionais da área da saúde e que são relacionados à área da maternidade. Aos produtos que a gente faz os reviews aqui, né? Então toda semana vai ter um conteúdo novo de qualidade, né, com convidados importantes, né, e que tenham conhecimento na sua área de atuação. Muito obrigado então por ter acompanhado o vídeo até o final e até os próximos. Tchau!